A análise dos factos que marcam a atualidade. Vamos então para o nosso Fora da Caixa, edição para esta quinta-feira. Como sempre, recebemos aqui nos nossos estúdios Francisco Tavares para nos ajudar também a descodificar alguns temas, factos e acontecimentos que estão a marcar a atualidade informativa para esta quinta-feira, ou então, se quisermos, para esta semana, sempre aqui no Bom Dia Cabo Verde. Francisco Tavares, bom dia. Vamos começar por falar sobre o poder local e também o desenvolvimento sustentável, um tema que vem mesmo a propósito, porque nós estamos no ano das eleições autárquicas, estamos no fundo a falar de reformas importantes que terão que ser feitas naturalmente depois, não sei se será agora, neste ano ou depois das eleições autárquicas, uma vez que com o aproximar das eleições, bom, as eleições deverão acontecer no último trimestre deste ano, mas já se sente o clima de pré-campanha eleitoral, sobretudo através dos debates no Parlamento. Não sei se haverá condições para entendimentos entre os partidos políticos com vista a estas reformas que são importantes ao nível do poder local e desenvolvimento sustentável, e estamos a falar de reformas importantes se Cabo Verde quiser naturalmente atingir ou continuar a cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom dia. Vamos começar por aqui, depois há outros assuntos que vão requerer ou que requerem a nossa atenção nesta análise semanal. Bom dia. Muito bom dia. Queria começar por saudar os radiovintes residentes na diáspora e saudar o senhor jornalista e os profissionais da rádio. Bom, efetivamente é necessário acelerar o desenvolvimento local para nós podermos atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós estamos há sensivelmente 7 anos, se contamos com o ano 2024, de 2030. E basta dizer que de um painel de 50 indicadores que o Sistema das Nações Unidas acompanha cá em Cabo Verde, que o Comitê de Pilotagem dos ODS acompanha, e recentemente, portanto, a avaliação que eles fizeram diz que 36% dos indicadores estão atingidos ou com possibilidade de ser atingidos, 58% que estão com dificuldades ou profundas dificuldades em ser atingidos, de forma que nós temos que acelerar o passo. Aliás, recentemente fez-se uma consulta pública antes da Assembleia Geral das Nações Unidas de setembro sobre os ODS em Cabo Verde, e chegou-se à conclusão que efetivamente há razões para preocupação, que é preciso reafirmar o compromisso, mas valorizar o que já está feito, mas sobretudo acelerar o passo. E tendo em conta que 110 das 169 metas dos ODS dependem das coletividades territoriais, no nosso caso dos municípios, então a conclusão é simples. Nós temos que acelerar o desenvolvimento local para podermos acelerar o desenvolvimento sustentável e podermos então atingir a meta de 2030. E isto passa por uma estratégia nacional da descentralização? Isto passa pela combinação de duas coisas importantes. Passa pela combinação eu diria, de 3 agendas importantes. Uma agenda de descentralização. É preciso acelerar a descentralização a nível em Cabo Verde, passa por uma agenda de reformas a nível municipal e uma agenda de reforço de capacidades a nível municipal. Agenda de descentralização que, efetivamente, nós temos razões para acreditar nas vantagens da descentralização. Nós experimentamos em 1992 uma primeira grande vaga de descentralização com o municipalismo, e é hoje um dos maiores ganhos da democracia cabo-verdiana. Com o municipalismo, desde 92 até hoje, nós ganhamos em termos de gestão de proximidade, de valorização do voto do povo, da participação política,
do alargamento do espaço para a comunicação social, da expansão das possibilidades de acesso ao poder, ou seja, muito mais gente passou a ter acesso a órgãos de poder com as 22 câmaras municipais. Promoveu-se a partilha de poder. Quando se faz eleições autárquicas, vários partidos ganham. Maior responsabilização dos políticos. Quando estamos no governo, um está no governo, mas outros estão na oposição. Portanto, quem está outros estão na oposição, outros estão em maioria, por exemplo, nas autarquias. Quem está nas autarquias sonha um dia chegar ao governo. Portanto, isso leva a maior responsabilização dos políticos e da classe política, porque todos almejam um dia chegar ao governo. E, inclusive, todos somos governo, a nível central ou a nível local. De tal forma que isto responsabiliza a política. Promoveu maior cultura política, cidadania, a territorialização das políticas públicas, ou seja, pensar a nível local e fixar prioridades a nível local, gerir recursos a nível local, e controlar a nível local e prestar contas a nível local. Isto é essencial para acelerar o desenvolvimento, acelerar a resposta às populações. Bom, parece-me que os ganhos do poder local, isso é evidente para os cabo-verdianos, mas depois desta primeira vaga de descentralização, tem havido alguma dificuldade por parte dos atores políticos no sentido de se continuar, digamos, a aprofundar a descentralização, a questão da concentração, no sentido também de se conceder aos municípios, ao poder local, mais recursos ao nível das competências e também recursos financeiros. Isso, digamos, eu não diria que esteja no impasse, mas caminha muito lentamente. Sim, caminha muito lentamente e as razões são as seguintes: é que, efetivamente, em 2016 nós começamos bem. Em 2016, a partir de 2016 nós passamos a ver uma nova era, né? Ou seja, acabou a conflitualidade entre o poder local e o poder central. Passamos a viver uma era de muito diálogo, de complementaridade e com foco no bem-estar das populações, entre o governo e o poder local. Nunca tantos recursos foram afetos ao poder local, nunca tantas realizações foram feitas a nível local. Mas isso não basta. É necessário. Nós tivemos a pandemia da Covid-19, que atrapalhou todas as agendas políticas, e depois a crise da Ucrânia. Portanto, esses episódios atrapalharam um bocado a realização de grandes ambições que vêm do PEDS anterior e que estão no atual PEDS. Ou seja, mas atenção que muitos autarcas que foram eleitos pelo PICV não comungam dessa sua leitura, de que tem havido um ambiente de maior diálogo e de entendimento. Aliás, muitos até criticam ou chamam aquilo que chamam de, digamos, de sufoco financeiro por parte do governo. Não há sufoco financeiro. Eu fui autarca durante 8 anos. Eu sei o que eu vivi. Eu sei que os autarcas viveram naquela época. Autarcas que eram de listas do PICV e de listas do MPD independentes. Todos eu sei o que é que nós vivemos, o sufoco que nós vivemos, e sei também o que aconteceu a partir de 2016 até agora, porque eu também estou no Ministério das Finanças. Sei dos recursos que são transferidos aos municípios. Portanto, o PRA foi e é o maior programa de descentralização financeira. Nós temos o Fundo do Ambiente, o Fundo do Turismo. Através desses mecanismos foram afetados recursos nunca antes vistos aos municípios. E reconhecidamente, bom, é claro que nem todos podem estar de acordo, mas reconhecidamente, cá, inclusive os parceiros internacionais reconhecem que hoje existe um clima de complementaridade, de diálogo político, de diálogo técnico e político e de subsidiariedade entre o poder local e o poder central. Mas é preciso ir muito mais. Ou seja, nós temos que avançar agora temos que retomar a agenda de descentralização. Estas reformas, não é? Temos que retomar a agenda de descentralização. Uma agenda de descentralização exatamente que permita que sejam descentralizadas, nomeadamente competência no meio das pescas. Quer dizer, você não pode estar no Tarrafal ou em Rincão a depender de decisões dos serviços das pescas que estão cá na praia ou em São Vicente, não é? No domínio das pescas, no domínio do turismo. Portanto, se nós quisermos diversificar o turismo do ponto de vista
do produto, do ponto de vista dos destinos, ou seja, espalhar o turismo pelas ilhas e fazer com que o turismo sirva de ancoragem à agricultura, à pecuária e a nossa cultura e transportes, há que confiar mais, atribuir mais poderes aos municípios na gestão do destino turístico e na gestão, portanto, do fenómeno turístico. Igualmente na habitação. As câmaras municipais passam momentos de muito apuro com a demanda de habitação, sobretudo para a qualificação da habitação. E são necessários mais poderes, mais recursos às câmaras municipais para poderem tratar de um elemento essencial da vida e da felicidade das pessoas, que é a habitação. As câmaras municipais têm poucos recursos para lidar com tantos problemas de habitação que nós temos. Precisam de mais poderes e mais recursos. Igualmente no domínio da saúde, considero que se pode avançar com a descentralização da agricultura, mas sobretudo no referente às condições para a promoção da economia local. Portanto, é preciso acelerar com a criação de casas do empreendedor em todas as câmaras municipais, para levar para a empresa, para o grande, todo esse ecossistema, as câmaras municipais, para que se possa, portanto, prestar na proximidade e todo o serviço de enquadramento e se facilitar o empreendedorismo a nível local. Mas também reforçar o poder tributário dos municípios. Portanto, há uma agenda de centralização a realizar e há uma agenda agora de reformas a realizar a nível local, não é? Repare que Francisco, mas há municípios, devido à exiguidade do território, uma fraca população, portanto, esses municípios não têm grande capacidade, digamos, de arrecadação de receitas fiscais, e neste caso, que medidas é que o Governo pode, medidas adicionais que o Governo pode adotar? Aliás, como ia dizendo, em 39% dos municípios dependem do Fundo de Financiamento Municipal. Ou seja, neste momento, 14% dos recursos públicos, tanto Estado mais município, está com os municípios. 86% está com o Estado. Portanto, isso dá a ideia da magnitude em termos de diferença, ou seja, da pequenez dos recursos que estão nos municípios, inclusive da pequenez em termos de capacidade de execução a nível dos municípios, quando eles são o poder mais próximo, o poder a quem a população demanda no dia a dia. Portanto, nós temos municípios com forte dependência do Fundo de Financiamento Municipal, onde a maioria das despesas são despesas correntes, e a maioria das despesas correntes são despesas para pagar salários. Municípios, então, com fraca capacidade de realizar investimentos. Então, há muitas reformas a fazer, e cada município isoladamente não pode, nem praia pode realizar grandes reformas, quanto mais os outros municípios. Mas estas reformas vão avançar este ano ou é preciso esperar? E é por isso que considero que se deve avançar com as reformas. Primeiramente, avançar com os dossiês que estão em curso, como o novo Estatuto dos Municípios, a nova lei do imposto sobre o património, a nova lei de transmissão do património. O regime jurídico de finanças locais não passou, não é? O regime financeiro das autoridades locais. Há que construir convergências. Os partidos políticos têm que dar uma oportunidade ao poder local. Têm que construir convergências para aprovar este pacote, sem o qual o poder local se não vai regredir. Não, mas era isso que eu estava a perguntar, se acha que ainda este ano há condições para entendimentos, para diálogo, para uma aproximação de posições entre os atores, entre os partidos políticos, no sentido de viabilizar essas reformas? Foram desperdiçadas grandes oportunidades, porque esse pacote devia ser aprovado bem antes, para que possam criar um novo quadro jurídico, financeiro e institucional para os municípios com as eleições que se aproximam, não é? Mas após as eleições, cedo ou tarde, há que fazer essas reformas. Há que realizar essas reformas, senão o municipalismo regride, estagna ou então regride. Portanto, há esse pacote que deve avançar, não? Que inclusive deve na parte a ver com a lei das finanças locais, para estabelecer o princípio do orçamento programático, portanto, gestão baseada nos resultados, e para dar maior rigor e maior qualidade da despesa pública municipal,
mas também as leis sobre o imposto ao património para conferir mais recursos aos municípios. Mas, como dizia, existe esta é a primeira reforma, portanto, é o primeiro grupo que convém acelerar. Os que estão, e não se pode perder muito mais tempo. O segundo eixo de reforma que eu proponho, eu acho vital, exatamente o seguinte: os municípios não têm escala. Cabo Verdense não tem escala, quanto mais nem o município da Praia tem, quanto mais os outros municípios. Então eu defendo que os municípios devem andar juntos. Juntos são mais fortes. Soluções de intermunicipalidade, ou seja, mas acha que o país perdeu uma oportunidade na altura com a regionalização que não passou? Serviços intermunicipais. Não quero falar sobre isso. Ou empresas intermunicipais. Eu posso falar sobre isso. O país perdeu uma oportunidade ao adiar, adiar a regionalização. Um dia havemos de lá chegar. Portanto, serviços intermunicipais para fazer o quê? Exatamente a nível de cada ilha. Repara, a Ilha de Santiago, por exemplo, não é? No domínio do saneamento, nós precisamos de uma empresa de saneamento para limpar todas as cidades e vilas da Ilha de Santiago, com muito menos gente, com mais qualidade, para concentrar os recursos, não é? Para nivelar os serviços e garantir que toda a ilha seja uma ilha com bom nível de saneamento, e não praia bem saneada, com bom saneamento e assomada não, ou assomada com bom saneamento, tarafal não. Portanto, isto é essencial para o turismo, para atrair o turismo, para mover o turismo na Ilha de Santiago. Quem fala do saneamento, fala, por exemplo, da área do planeamento urbano, da gestão dos solos, da área de habitação, a área da infraestruturação urbana. Esta é uma área que rende dinheiro. Mas nem o município da Praia está suficientemente dotado em termos de recursos humanos para. Portanto, a ideia é criar tipo uma empresa, Habitar Santiago, e este exemplo podemos levar a outras ilhas. Habitar Santiago para fazer o quê? Para cuidar de tudo que é o planeamento urbanístico. Planeamento urbanístico até o nível do loteamento. Para cuidar da infraestruturação urbana. Para cuidar da oferta de solos urbanos de qualidade, devidamente infraestruturados. Para cuidar da gestão dos solos urbanos, não é? Para cuidar da área de habitação, inclusive da imobiliária, da promoção imobiliária a nível dos municípios, e por esta via ter receitas para financiar, inclusive, a requalificação urbana. Desta forma, portanto, dá para perceber que as ideias estão muito claras, há aqui uma visão para o desenvolvimento do país, de resto isto está nos dois pés. Falta aqui, digamos, alguns entendimentos com vista à implementação dessas ideias. Mas não é apenas isso, é preciso reestruturar o pessoal. Os municípios têm gente a mais e, na maioria, gente com pouca qualificação. Portanto, ao criar empresas intermunicipais... Mas sabe que isso não vem de hoje. Eu lembro-me de um estudo que foi feito pelo Dr. Carlos Veiga e por Jacinto Santos também. Na altura já se falava na necessidade de um choque, digamos, do ponto de vista da gestão dos municípios. Exato. Quando se avança para serviços intermunicipais ou para empresas intermunicipais que podem abranger várias áreas, desde o urbanismo ao saneamento, até a polícia municipal... Quando se faz isso, portanto, necessariamente os municípios vão ter necessidade de menos pessoal. Portanto, há uma reforma profunda a fazer a nível do pessoal, por forma que se possa dar novos percursos profissionais às pessoas não qualificadas, as pessoas que têm talvez mais a dar a realizar, a fazer outras coisas, né? E com indemnização, reforma antecipada e, sobretudo, o reforço do pessoal técnico, que os municípios têm pouco. O reforço do pessoal técnico, sem o qual falta capacidade para planeamento, falta capacidade para concepção, planeamento, falta capacidade para conduzir processos e para gerir. Mas o Francisco está aqui a falar de uma agenda que provavelmente será implementada daqui a 50 anos. Não, dada a exigência disto tudo. Isto não é daqui a 50 anos, porque se não for reestruturado também o pessoal, se não for feita, se não se avançar para a intermunicipalidade e não se avançar com essas reformas, portanto o municipalismo para. É necessário um outro item é acelerar a requalificação urbana. Ou seja, nós fizemos algum espaço com o PRA, mas as necessidades dos municípios cabo-verdianos, e todos os dias vão nascendo novas urbes, né? As necessidades dos municípios em termos de requalificação urbana requerem que em cada ilha tenhamos um plano para toda a ilha,
abrangendo todas as cidades e vilas, plano de requalificação urbana, e temos uma agenda para avançar e concluir a requalificação urbana e fazer com que os novos assentamentos urbanos que nasçam devidamente infraestruturados. Portanto, isto é essencial para valorizar o território, para qualificar os centros urbanos, para promover turismo urbano, cidades sustentáveis, e cidades saudáveis. Portanto, mas nós temos também municípios ainda com há muitos problemas. Temos a questão do endividamento dos municípios, a forma como empolam também as receitas, não há um inventário, por exemplo, dos patrimónios. Portanto, é um conjunto de problemas que acaba por afetar também o desenvolvimento do municipalismo. E vamos chegar então à questão do financiamento do desenvolvimento local, sim. Mas, como eu disse, um município isolado não pode. É preciso tratar isso em termos de intermunicipalidade. E a reforma, por exemplo, a estruturação do pessoal, não é para um município fazer e o outro não fazer. Deve ser um programa nacional com apoio do governo para se poder tomar medidas, financiar medidas, mas nisto inclui também o saneamento financeiro de praticamente todos os municípios cabo-verdianos. O saneamento financeiro dos municípios para que possam, portanto, federando os seus serviços através de empresas intermunicipais, de serviços intermunicipais. E olha que são exemplos, são casos que funcionam muito bem lá fora. Em França, isso funciona muito bem. As comunidades de municípios. Você tem num município serviço de saneamento para toda uma comunidade de municípios. Num outro, um serviço urbano para todo o resto da comunidade do município. Portanto, isto funciona muito bem. E então falamos agora do financiamento, né? Portanto, nós temos a nova lei do imposto sobre património, a nova lei do imposto sobre a transmissão. Isto passa apenas por aumentar o valor do FEF, do financiamento municipal do FEF. Esta nova lei e vai conferir maior poder tributário aos municípios e deve fazer aumentar, conjuntamente com a generalização do cadastro predial, porque o potencial das receitas em matéria de imposto sobre património é grande, mas hoje o nosso cadastro predial é uma grande confusão. Não sabe quantas propriedades temos, quem é dono dessas propriedades e a clarificação seguramente aumentará inclusive a competitividade a nível municipal. Falamos destas leis sobre o património municipal, falamos do cadastro predial a estender a todo o país, falamos também da descentralização financeira, da modernização da administração fiscal municipal, não é? Porque o combate à fuga e evasão fiscal a nível do município. Falamos também, inclusive, do financiamento externo. Portanto, é necessário equacionar devidamente o financiamento do desenvolvimento local. Agora, isto do financiamento local tendem com base em planos de desenvolvimento. Portanto, é preciso apostar no planeamento de desenvolvimento a nível local, alinhado com o plano a nível nacional, de tal forma que combinando as duas, estamos a falar do mesmo território, combinando os dois, o plano nacional e o plano de desenvolvimento local, se possa então priorizar, integrar as intervenções e impulsionar mudanças a nível local. Francisco, nesta reforma do Estado, porque já não temos muito tempo, não é? Tem a própria gestão financeira. A nível de gestão financeira é preciso também fazer reformas. Né? Reformas têm a ver com o orçamento programático. Tem que ser implementado a nível dos municípios para que, portanto, os orçamentos municipais sirvam para realizar programas de desenvolvimento a nível municipal. Programas que promovam a economia local, que promovam o desenvolvimento social, promovam a ação climática e o ambiente a nível local. Orçamentos que sejam feitos segundo diretrizes que provêm da Assembleia Municipal, e isto garante maior democraticidade no processo de orçamento a nível municipal, orçamentos sensíveis ao género. Portanto, há essas grandes reformas a realizar a nível local para que possamos então combinar essas reformas com a descentralização e o reforço de capacidades a nível dos municípios. Portanto, combinando isto, haverá condições para se acelerar o desenvolvimento local, para podermos acelerar o desenvolvimento sustentável. Portanto, esta é uma agenda até 2030. Exato.
Até 2030. Ainda nesta reforma do Estado, pergunto-lhe que ideias, o que é que pensa em relação à questão da desconcentração, uma vez que há muitas críticas também das pessoas que moram nas chamadas, bom, não gosto de utilizar esta expressão, nas ilhas periféricas, mas que, digamos, o centro de decisão está muito afastado. Os delegados, por exemplo, dos ministérios não têm competências nenhumas para decidir localmente e as pessoas ficam à espera, às vezes, de uma decisão que há de chegar um dia, a partir da praia. Pois, eu defendo tanto a descentralização, há mais poderes a descentralizar a nível dos municípios e com mais poderes descentralizados, portanto, eu falei, por exemplo, da área da agricultura, né? Da área da agricultura. Mas há também, o PET prevê, inclusive, avanços no domínio da desconcentração, ou seja, existe um conjunto de serviços desconcentrados do Estado, lá em quase todos os concelhos do país. Esses serviços devem ter mais poderes para decisão. Agora, enquanto não forem municipalizados, há que criar mecanismos para que façam a devida articulação e coordenação com o poder local, que é quem no dia a dia responde pelo presente e pelo futuro das populações. Portanto, é preciso avançar com a desconcentração dos serviços e especialmente descentralização financeira. Portanto, veja, os municípios têm 14% dos recursos públicos, né, para gerir quase 100% dos problemas nacionais, né? E o resto fica com o Estado. Quer dizer que é preciso avançar com a descentralização, mais poderes, avançar com a descentralização financeira também, para que os municípios possam promover as economias locais, possam dar respostas na proximidade, resolver os problemas mais candentes das populações, nomeadamente o problema da habitação, e possam, portanto, contribuir para acelerar a caminhada para os ODS. E neste ano, volta à minha questão, é um ano de eleições autárquicas que deverão acontecer entre outubro e novembro. Haverá aqui algum espaço de entendimento, de diálogo ao nível do Parlamento, por exemplo, para se avançar com, pelo menos, alguma parte destas reformas? Bom, aquelas que ainda podem ser feitas, tendo em conta o calendário eleitoral, devem ser feitas. Designadamente as leis do imposto sobre o património, as leis sobre a transmissão de imóveis, estas devem ser feitas. Bom, há umas que praticamente já não é possível. O novo Estatuto dos Municípios, isso não. Há umas que praticamente já não é possível fazer. Bom, e eu tenho muita pena, né? Eu tinha muita pena porque efetivamente nós perdemos uma grande oportunidade de preparar o poder local para dar um grande salto após as eleições de 2024. Portanto, é preciso uma nova vaga de descentralização. É preciso uma nova vaga de descentralização. Uma nova vaga de descentralização porque a descentralização acelera, leva o poder mais próximo, acelera o desenvolvimento. Infelizmente, a regionalização não vincou ainda, cedo ou tarde há de vincar. Enquanto não vincar, é preciso não ficar parado. É preciso, tanto, consagrar mais poderes aos municípios, empoderar o poder local e as comunidades, com capacidades, e as comunidades, mas já vamos falar sobre isso, e a sociedade civil. Infelizmente não temos tempo para desenvolver este aspecto importante. Quando falamos de descentralização, falamos também dos municípios que devem descentralizar poderes às comunidades. Muito bem. É um outro tópico que iremos seguramente desenvolver nas próximas conversas aqui no Fora da Caixa. Hoje o